Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E aqui nós estudamos história, filosofia e espiritualidade, porque entendemos que a caminhada da humanidade sempre tem uma interferência amorosa dos mentores que Jesus, nosso modelo guia, nos envia. E aqui, olhando para a Revolução Russa, nós vamos trazer também essa perspectiva na medida do possível. Como esse assunto é muito denso, é muito grande, dividir em várias partes, começando aqui pela era Romanov, numa referência aos czares russos. O último czar russo foi o Nicolau II. E nós vamos falar sobre isto aqui, para que a gente possa compreender o retrato, fazer um voo panorâmico pela Rússia pré-revolucionária, para a gente perceber os conflitos, porque em pleno século XX a Rússia ainda é absolutista, ainda é agrária, a sua indústria ainda é incipiente, está ainda dependendo da Inglaterra, e seu desenvolvimento industrial está apenas nas duas grandes cidades, São Petersburgo e Moscou. Aqui eu trago, com licença poética, porque essa imagem é tirada da série da Netflix, O Último Czar da Rússia. É uma série com poucos episódios, que vale a pena conferir, porque tem uma fotografia bonita, o figurino fala sobre a história da Rússia ainda pré-revolucionária, mostrando aqui o dramático caminhar dessa família. Aqui nós vamos ver o Nicolau II, ao seu lado sua esposa Alexandra, suas 4 filhas Olga, Maria, Anastácia e Tatiana, e o pequeno Alexei. Alexei é muito doente, ele tem hemofilia e deixa a família muito preocupada, principalmente porque a descendência masculina é que vai levar a continuidade da dinastia Romanov. Porém, nós sabemos que será a última, mas essa preocupação é muito intensa. A czarina Alexandra se preocupa muito, luta muito com ele para mantê-lo saudável. Vamos pensar, vamos perceber que essa família absolutista, que ainda o absolutismo existe na Rússia, mas que já foi há muito tempo, há séculos, inclusive desde o século XVIII, já foi terminado o absolutismo lá na Inglaterra, que manteve a família real, fortaleceu o parlamento, e também na Revolução Francesa, que foi aquele derramamento de sangue, onde a guilhotina foi o grande símbolo do medo e do terror. Aqui também não vai ser diferente, essa revolução é muito violenta, mas é muito complexa, e é preciso a gente ter algum conhecimento sobre o que é revolução, sobre o que é o absolutismo, sobre como foi a ruptura em outros países, para demonstrar claramente que está no século XX ainda com uma proposta absolutista, uma grande Rússia ainda campesina, com poucas indústrias, um proletariado ainda incipiente, é um referencial muito importante para a compreensão desse estudo. Então vamos analisar esses fatores para que a gente possa compreender se realmente foi um movimento popular ou se alguns intelectuais manipularam as massas e levaram a Rússia ao socialismo. Vamos perceber isso agora. Esse mapa da expansão da Rússia é muito significativo, porque nós vamos perceber que a Rússia se expandiu passo a passo. Desde o século XV, XVI, a Rússia vem ampliando seu espaço. Os antigos czares, de antigas dinastias, inclusive da própria dinastia Romanov, expandiu o espaço físico da Rússia, que é o maior império ali no período do século XX. Então a Rússia ela foi aos poucos anexando territórios. Você vê essa parte inteiriça aí marrom, é a Rússia original, que ela foi se ampliando, chegou a essa grandeza que é a Rússia atual. Então, esses pedaços aí foram aos poucos sendo anexados. O vermelho, em 1689, por Alexandre I, o amarelo, em 1801, não é? Também por Alexandre I. O verde, por Nicolas I,
o verde mais escuro por Alexander II e o laranja também pelo Alexander III. Você pode perceber esta enorme expansão da Rússia, mostrando que eles são expansionistas, que eles não ficam parados em relação a ampliar o seu império. Inclusive, nessa dimensão expansionista nos mostra que eles querem mesmo dominar o mundo e que eles querem ampliar seus territórios. E até hoje nós observamos essas guerras de invasão de outros povos para serem anexados ao Império Russo. Inclusive, na Revolução Russa, nós vamos perceber isso também, esse anseio de expansão das ideias revolucionárias da Rússia pelo mundo inteiro. Percebendo, então, que a Rússia é uma nação, um império imperialista que quer expandir, mas percebendo que o absolutismo se torna obsoleto, nós vamos ver crescer dentro da Rússia duas linhas de pensamento. Uma linha sobre o pensamento iluminista e outra sobre o pensamento marxista, que vai ser trabalhado por Karl Marx e Engels, também no século XIX. Vejam só, o pensamento iluminista do século XVIII vem trazer aquela dimensão de quebrar o absolutismo oriundo do antigo regime, que lá na Europa prevaleceu por muito tempo. Então, o pensamento iluminista é o desenvolvimento da burguesia que já se amplia a partir de um amadurecimento de um capitalismo já consolidado, que existia lá na França, na Inglaterra, naqueles outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, a partir da consolidação do capitalismo, o pensamento iluminista vem romper com as estruturas, as velhas estruturas dos reis absolutos, dos reis que reinam com tal qual Nicolau reina na Rússia. Então, o pensamento iluminista ele vem derrubar essa dimensão absolutista. Porém, já existe o pensamento marxista no mundo, que roda no mundo, buscando a utopia da igualdade social. Então, aqui na Rússia, nós vamos ver um atropelamento das ideias, porque a consolidação do capitalismo não existe e aqui já se fala em buscar a revolução proletária a partir do conhecimento do pensamento de Karl Marx. O pensamento de Karl Marx ele vai beber muito no iluminismo, ele vai beber nessa fonte da Revolução Francesa e aí enxergando a ruptura que a burguesia conseguiu na França, na Inglaterra e na Europa, ele vai construir o seu pensamento na perspectiva de que, a partir do momento em que o proletariado crescer, se desenvolver, vai também se empoderar e tomar o poder da burguesia. Então, é um passo seguinte à revolução capitalista. Esse é o pensamento de Karl Marx. Essa discussão paira entre aqueles que estão ali vivendo na Europa, convergindo também com suas ideias na Rússia. A Rússia existe já essa efervescência revolucionária desses dois paradigmas, porque aqueles intelectuais que já viram o desenvolvimento da Europa industrial e desenvolvimento capitalista da Europa já tendem também a querer mudanças e mudanças rápidas, porque enxergam que a Rússia está atrasada. O pensamento marxista é um pensamento materialista que nega a existência de Deus, é um pensamento que vai buscar essas referências lá no iluminismo e vai apontar para uma utopia, a utopia da igualdade entre as classes sociais. Essa utopia que nunca existiu e pelo fato de não ter existido, é realmente uma utopia, aquilo que não existiu, que se busca um ideal, mas que ainda não foi concretizado. Este é o czar Alexandre II, que é o avô do Nicolau, né? Ele viveu de 1818 a 1881. O Alexandre II, esse czar, ele tinha reformas liberais, modernizantes, porque ele percebia
que era necessária essa mudança. E ele foi flexível nesse sentido. Ele foi flexível, ele buscava através de renovação da sociedade russa, uma industrialização, ele buscou o fim da servidão, ele decretou o fim da servidão russa, que vivia no feudalismo ainda, mas ele foi assassinado por anarquistas. Então, esse czar Alexander II, ele é um visionário, ele percebe, aqui deixa claro nessas imagens, que ele percebe a necessidade de mudar, a necessidade de romper com o feudalismo e industrializar a Rússia, de fazer com que a Rússia saia desse atraso em relação ao resto do mundo. O Alexandre II, ele vai fazer muitas reformas, mas ele vai ser assassinado por anarquistas. Quem são os anarquistas? Anarquistas são seguidores de Bakunin, que também é uma linha de pensamento que já existe na Rússia. É uma linha de pensamento que vem paralelo ao pensamento de Karl Marx, nesse sentido de mudar a cúpula do poder. Somente que os anarquistas, eles pregam um país sem governo. Então, os anarquistas, eles não querem governo. Inclusive, eles criticam os marxistas por terem colocado uma revolução onde se formou uma cúpula do poder e manteve-se uma elite no poder, fazendo com que fosse também um governo atrasado. Os anarquistas têm essa visão, o movimento anarquista terrorista já existe na Rússia, e este avô de Nicolau II foi assassinado por um anarquista. É importante a gente falar isso, porque essa caminhada revolucionária, essa caminhada também dos reis, dos czares, vão apontar para querer essa mudança. E em alguns momentos elas avançam e em outros momentos elas recuam. Aqui vale a pena a gente retratar esses dois personagens. Um é o czar Alexandre III, pai de Nicolau, filho daquele outro que eu mostrei agora, filho do Alexandre II. Então, o pai de Nicolau II, ele já tem uma postura diferente do anterior, porque seu pai foi assassinado pelos anarquistas, sendo ele um grande visionário da libertação. O pai dele libertou os servos, buscava melhoria para a Rússia e ainda assim foi assassinado pelos anarquistas. Então ele já vai ter uma postura diferente, ele vai ser um pouco mais grosseiro, um pouco mais autoritário, ele vai ser mais austero, ele vai procurar manter a onipotência do cargo de imperador. O czar é o imperador, o administrador, é o líder da igreja ortodoxa, então ele vai ser realmente um czar autoritário diferente do pai, porque ele fica indignado do pai ter sido tão libertário e ter sido assassinado pelos anarquistas. E esse ao lado dele é o Alexandre Ulyanov, que é conhecido como Sacha. Este é o irmão de Lenin, do grande líder revolucionário que nós vamos ver lá na frente no bolchevismo. O Sacha tentou assassinar este Alexandre III, que ele também faz parte de um grupo de anarquistas. E o Sacha era extremamente voltado a estudar esses ideais, tinha livros, participava ativamente desses movimentos e na tentativa de assassinar o Alexandre III, ele não conseguiu e foi condenado à morte. E no momento da morte, o Sacha reafirma com força seus ideais contra o czarismo, contra o poder autoritário do czar, e aí isso fica muito marcado, não só na história da Rússia, como também na mente do pequeno Lenin, seu irmão menor. Esse é o senhor Grigori Rasputin. Ele influenciava muito a czarina Alexandra e defendia sua presença na corte. Ela defendia a presença dele na corte porque ele era o único capaz de curar Alexei. Ele foi expulso do seu lugarejo, ele foi expulso da igreja ortodoxa, porque ele era um mago. Ele fazia uma medicina alternativa e curava as pessoas, por isso ele ficou famoso e foi levado até a corte. E a rainha Alexandra fazia questão da presença dele no palácio, ele ficava sempre por ali influenciando todo mundo, ele era um grande sedutor,
seduzia mulheres, fazia sexo com as mulheres, dizendo que fazia parte daquele tratamento. Muitas vezes foi acusado, inclusive, de seduzir a própria rainha. Ela fazia cartas contendo alguns trechos que parecia estar apaixonada por ele, que virou um escândalo ali na corte. Nicolau II era aquele que czar morno, sem muita força política e nem muita determinação. Ele não se posicionava para acabar com o absolutismo na Rússia, ele não se posicionava para caminhar junto com o povo, aceitando as críticas que estavam ali postas, ainda que sabendo que era necessária a mudança na Rússia, porque já estava ultrapassado aquela forma de viver dele, mas parece que ele achava que isso não ia acontecer, que não ia ter nenhuma revolução na Rússia e que ele ia viver sempre daquela forma. Porém, Rasputin interferia também na igreja, interferia nos assuntos do Estado, até nomear ministros ele também nomeava e ao mesmo tempo também derrubava ministros. Então ele vai incomodar a nobreza, a corte, muitas pessoas na corte vão detestar sua presença e ele vai comprar uma briga muito grande com muitos daqueles que estão ali junto ao rei e à rainha. De 1904 a 1905 aconteceu no governo do Nicolau II a Guerra Russo-Japonesa. E essa guerra foi uma guerra que onerou muito os cofres da Rússia e fez com que as populações sofressem demais, porque os camponeses que viviam da terra, dos alimentos, muitos deles foram para a guerra, muitos deles ficaram nas áreas restritas, longínquas da Rússia, sem alimentos, porque a infraestrutura local foi prejudicada. Então, a guerra russo-japonesa, ela vai trazer muita morte dentro da Rússia e a Rússia vai perder a guerra. E aqui, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele cita esta guerra russo-japonesa como sendo o princípio do degredo espiritual da Terra. Então, nós vamos ver aqui no livro de A Caminho da Luz de Emmanuel que ele traz essa referência que o planeta Terra entra em transição e que a partir de agora as mortes que vão acontecer com grande força, não só nessa guerra russo-japonesa, mas também na Revolução Russa, na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, vão trazer espíritos que vão ser degradados da Terra. E ele cita aqui um trechinho que vale a pena a gente conferir. Aqui no meu livro A Caminho da Luz, que eu recomendo para vocês esse livro que traz história, filosofia e espiritualidade com muita precisão, é de psicografia do Chico Xavier, e ele vai te dar uma dica muito interessante sobre essas questões, sobre o que a guerra traz, sobre o momento da transição planetária, sobre a expulsão dos espíritos que desencarnam aqui para outros orbes. E ele traz nesse trechinho aqui na página 195, aspas para Emmanuel. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 foram pródromos de uma luta maior que não vem de muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então eu trago essa referência aqui porque a gente sabe que nós estamos aqui de passagem, que essa não é a nossa verdadeira morada e que nós somos espíritos em evolução. Nessa perspectiva é que nós apontamos esse momento da Rússia aqui nessa guerra, de princípio do degredo das pessoas da Terra, porque nós estamos entrando na transição planetária, nesta grande Terra regenerada, que somente aqueles que estiverem em sintonia com essa nova Terra continuarão no planeta. E essa guerra é importante porque vai trazer muita insatisfação para o povo da Rússia, o discurso revolucionário vai engrossar, e aí nós vamos ver o princípio da queda do czarismo na Rússia. Outro fator determinante para a queda do czarismo foi um ato público que aconteceu e que deixou
grandes mortes, muitas mortes nesse período. Foi conhecido como o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi quando 4 trabalhadores da fábrica de São Petersburgo, foram demitidos injustamente e eles denunciaram maus tratos e, como consequência disso, perderam o emprego. Então, surgiu um problema nessa fábrica de São Petersburgo e aí nós vamos ver um motim, uma confusão gerada pelos trabalhadores que começaram a fazer greve e deu muito problema. E as pessoas se uniram e foram para a frente do palácio do czar. Quando o czar não estava presente, ele estava na guerra russo-japonesa, na frente de batalha, e a czarina com sua família estava lá, vendo se aproximar esse monte de pessoas em direção ao palácio, porque eles queriam falar com o czar, falar sobre seus anseios de mudança, numa perspectiva inclusive patriótica, porque eles falavam sobre frases de apoio ao czar. Muitos deles estavam ali ingênuos, buscando soluções para os problemas enfrentados nas fábricas, no campesinato, nas áreas de plantação, porque a fome era muito grande, o desemprego era muito grande, o caos social estava muito grande, enquanto o czar se preocupava em expandir territórios, porque eles achavam assim completamente em desacordo com seus anseios. E este padre aqui, o seu Jorge Gapon, era líder da Assembleia dos Operários Fabris Russo. Veja que ele também é um monge da Igreja Ortodoxa Russa. Esse monge aqui, ele era um revolucionário, que ele fazia discursos contra o czar e organizou essa passeata até a frente do palácio. E quando chegou lá, os guardas do palácio atiraram nas pessoas e mataram centenas de pessoas ali na frente de uma forma completamente covarde. Então se percebe aqui, neste momento, em que o czar não está nem um pouco interessado em dialogar e esse czarismo tende a cair, porque não há diálogo. E aqui nós percebemos que o motor da história não para e que o absolutismo já não cabe mais nessa realidade do século XX e o czarismo vai cada dia mais perdendo força. Vou trazer aqui uma imagem da Igreja Ortodoxa Russa. Porque a Igreja Ortodoxa Russa, que surge por volta do século XI, após o cisma do Oriente, porque na verdade era uma igreja só, era a Igreja Católica Romana, mas no século XI vai ter uma ruptura que a gente chama de cisma do Oriente, que marca a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, quando Constantinopla rompe com Roma, porque a gente sabe que lá no Império Romano, quando ele dividiu o Império em dois, ficou Roma do Ocidente e Roma do Oriente, com sede em Constantinopla. Então a Igreja Ortodoxa surge aí dessa ruptura. A Igreja Ortodoxa se vê como a verdadeira igreja criada por Jesus. Eles acham que eles são os verdadeiros cristãos. Eles não reconhecem o Papa Romano como autoridade. E para os cristãos ortodoxos, como são chamados, não existe purgatório. Ele também não aceita a virgindade de Maria de Nazaré. Eles vão participar aqui como apoio ao czarismo e lá na frente, no período em que começa a verdadeira a Revolução Russa, eles vão ficar quietos e calados para não serem incomodados, porque todo o pessoal que for contra a Revolução vai ser massacrado, vai ser assassinado pelos comunistas bolcheviques que vão tomar o poder lá na frente. Mas isso é assunto para outro vídeo. A partir então do Domingo Sangrento, das grandes mobilizações que nós vamos ver aqui neste período, nós vamos perceber o fim da era czarista na Rússia. E depois nós vamos continuar no próximo vídeo falando para vocês como vai crescer esse sentimento de mudança, busca pela mudança, e como
os comunistas vão se dividir em mencheviques e bolcheviques. Vale a pena assistir o próximo vídeo e nós vamos nos encontrar em breve para falar sobre esses assuntos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa aqui seus comentários para que eu possa crescer também com você. Muito obrigada!